Vamos agora direto a Brasília, porque o presidente Lula acaba de demitir o ministro dos Direitos Humanos, que é alvo de denúncias de assédio sexual. Quem está lá no Palácio do Planalto é o repórter Murilo Fagundes. Ô Murilo, o presidente esteve pessoalmente com o ministro para demiti-lo, foi através de uma reunião. Conta tudo pra gente. Por favor, uma boa noite para você. Foi uma reunião, viu, César? Uma ótima noite para você e para todos que nos acompanham. A situação de Silvio Almeida ficou insustentável. Essa foi a palavra usada pelo presidente Lula. Lula estava num compromisso em Goiânia, mas alterou toda a agenda e veio para o Palácio do Planalto. Ele se reuniu com ministros do governo, inclusive com ministras mulheres. Mas Lula queria ouvir o que Silvio Almeida tinha a dizer. Silvio Almeida, então, foi chamado ao Palácio do Planalto, deu a sua versão, negou os fatos, mas Lula disse que não tinha como manter o ministro no governo federal. Lula, então, publicou essa nota a partir da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, disse que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada e que avaliou as denúncias e as considerou graves. E que Lula, então, considerou também a natureza dessas acusações e, por isso, decidiu bater o martelo e demitir Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. A exoneração, César, acabou de ser publicada no Diário Oficial da União. Então, não tem mais volta. Lula anunciou a demissão e agora, oficialmente, no Diário Oficial da União, temos Silvio Almeida exonerado do cargo de ministro. A gente preparou uma reportagem mostrando todos os fatos que nos trouxeram até a queda do ministro dos Direitos Humanos. A primeira manifestação do Planalto veio no fim da noite de quinta. O governo reconheceu a gravidade das denúncias e disse que o caso seria apurado pela Comissão de Ética da Presidência. Na mesma noite, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi chamado para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Logo após as denúncias virem à tona, Silvio Almeida publicou um vídeo em que alega ser inocente e pediu acesso às denúncias. São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. É preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. O ministro disse ainda que não irá se calar e falou em campanha orquestrada. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos e que tem uma posição de destaque no poder público. Na mesma noite, a primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, citada como uma das mulheres que teriam sido alvo do suposto assédio. Já na manhã desta sexta, a Polícia Federal entrou no caso. Em nota, o Ministério das Mulheres disse ser inadmissível qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher e que a prática não condiz com os princípios da administração pública federal e da democracia. Em Goiânia, em entrevista à Rádio Difusora, o presidente Lula não descartou a saída do ministro. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Lula voltou de Goiânia direto para o Palácio do Planalto para decidir o futuro de Silvio Almeida. Ele se reuniu com ministras mulheres do governo, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e com os chefes da Advocacia e da Controladoria Geral da União. Durante todo o dia, parlamentares oposicionistas e governistas discutiram a gravidade do caso e também pediram rapidez na elucidação das denúncias. Também nesta sexta, Silvio Almeida enviou à Justiça um pedido de interpelação judicial contra a Me Too Brasil,
que diz ter recebido denúncias de um grupo de mulheres. O Ministério dos Direitos Humanos usou a própria página na rede social para levantar suspeitas contra a conduta da organização. A Me Too Brasil teria tentado interferir na nova licitação do Disque 100, canal de denúncias de violação de direitos. A Me Too Brasil repudiou a publicação feita pela pasta e afirmou ser inadmissível que os canais oficiais de comunicação pública sejam utilizados para a defesa pessoal de qualquer autoridade. Silvio Almeida tem 48 anos, é advogado, filósofo e professor universitário, com trajetória acadêmica internacional. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, tem longa atuação em pesquisas sobre o racismo, com vários livros publicados sobre o tema. Ele assumiu a pasta dos direitos humanos em janeiro de 2023, no início do governo Lula. Evidentemente, o caso será investigado e tudo devidamente apurado. Mas eu concordo que ficou insustentável e não restava outra alternativa ao governo, senão a demissão. Agora, caso seja tudo comprovado, é uma grande vergonha para o governo e para o Brasil. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.